questão geopolítica, e também só para avisar também que nós estamos gravando aqui mais uma vez a nossa call, que depois vai ser disponibilizada na íntegra para todos os interessados. Então, sejam todos bem-vindos e espero que seja de bom proveito essas informações e análises. Então, ao longo da semana passada, pessoal, nós tivemos aí, até certo ponto, alguma intensificação dos ataques que têm ocorrido entre Estados Unidos e Irã. Depois, ao longo da semana, isso até diminuiu a certo ponto, mas parece que essa possibilidade de um acordo, de um entendimento a curto prazo, ficou um pouco mais distante, né? Então, isso naturalmente acabou pressionando mais uma vez a cotação aí dos preços do barril de petróleo, do gás natural, gasolina, diesel, e claro que tem uma série de implicações do ponto de vista da inflação e, consequentemente, para a política monetária, para o estabelecimento de juros aí ao redor do mundo. Então, é algo que é necessário ainda ser acompanhado de perto, porque sabemos que tem diversas implicações aí do ponto de vista econômico. E aí, com relação à agenda de dados, pessoal, destaque naturalmente aí para o CPI dos Estados Unidos, referente a junho de 2026, lembrando que essa não é a medida preferida de inflação por parte do Fed, do Banco Central Americano, mas é um importante termômetro dos preços percebidos pelos consumidores, pelas famílias. Então, costuma ser divulgado com relativa antecedência em relação ao PCI, que de fato é a medida que o Banco Central americano utiliza, então, para balizar aí a política de juros. Então, muitas vezes, inclusive, os agentes econômicos utilizam a informação do CPI para, então, estimar o PCI, né? Então, isso acaba tendo uma importância bem significativa. E aqui o que chamou a atenção, pessoal, com relação ao dado de junho, foi uma surpresa bem positiva do ponto de vista dessa leitura. Então, para que vocês tenham uma ideia, o índice cheio sofreu uma deflação de 0,42%, o mercado esperava uma deflação de 0,1%. Geralmente, quando acontecem essas surpresas, tanto para cima quanto para baixo, não existe uma distância tão grande assim, né? Então, realmente foi uma surpresa positiva bastante significativa, e no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador saiu de 4,2% para 13,5%. Né? Sempre lembrando que a meta de inflação lá nos Estados Unidos é de 2%, segue ainda bem acima, mas o fato é que houve aí uma relativa melhora do ponto de vista dessa leitura de junho de 2026. Então, o que acabou motivando essa desaceleração, do ponto de vista do índice cheio, foi, sem sombra de dúvidas, os preços de energia, né, que caíram 5,7%, e isso reflete ainda a assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e o Irã no mês passado, né? Então, os preços internacionais do barril de petróleo recuaram aí para patamares anteriores ao que a gente viu ao início do conflito, e isso naturalmente acabou, por exemplo, reverberando aí positivamente sobre a gasolina, né, que teve aí uma queda bem expressiva. Mas não foi só o índice cheio, o núcleo de inflação, que é aquele recorte que nós obtemos através da exclusão de alimentos e energia, que são tipicamente mais voláteis, eles também apresentaram uma surpresa bastante positiva. Houve uma leve deflação, nesse caso, de 0,02%, o índice ficou, então, praticamente estável, e o mercado esperava um crescimento de 0,3%. E, nesse caso, nos últimos 12 meses, a inflação medida pelo núcleo passou de 2,9% para 2,6%. Então, segue ainda, né, também uma distância significativa entre o índice cheio e o núcleo. Claro que isso tem sido provocado em grande medida por causa dos preços de energia, que são mais sensíveis, né, ao que acontece com o preço do petróleo por conta aí das questões geopolíticas. E aqui no caso específico do núcleo, pessoal, nós tivemos vários fatores que ajudaram a contribuir para esse resultado, inclusive aí uma deflação em bens, uma desinflação, né? A desinflação é quando os preços crescem, porém num ritmo mais moderado, mais controlado. Então, os serviços também contribuíram nesse sentido. Então,
do ponto de vista qualitativo, que nós chamamos, também foi uma leitura bastante benigna do ponto de vista aí da inflação. Então, essa leitura, pessoal, sugere que essas pressões inflacionárias que nós temos notado aí ao longo desses últimos meses ainda seguem concentradas em componentes específicos, né? Ou seja, não é algo mais amplo, mais disseminado que nós temos notado na cesta aí de consumo das famílias americanas, né? Então, como é que a gente pode avaliar, então, esse dado, pessoal, é que esse choque energético que nós observamos em função da guerra, ele foi predominantemente temporário, né? Então, e outra coisa também que tem se acompanhado bastante de perto ao longo desses últimos meses é a questão das tarifas de importação estabelecidas aí pelo presidente Donald Trump. É mais uma leitura que corrobora o fato de que esses impactos, esses efeitos, eles também vêm perdendo intensidade, né, com relação, então, ao tarifaço americano. E, novamente, né, são poucos segmentos, né, que ficam afetados, né, que são mais atingidos em função de tudo que tem acontecido, não só do ponto de vista geopolítico, como também da questão comercial. Porém, né, analisando um pouco mais à frente, né, do ponto de vista prospectivo, essa retomada das tensões aí no Oriente Médio, é claro que pode mudar novamente a trajetória aí com relação, então, à inflação, né, e essa nova alta dos preços do barril de petróleo, né, é claro que acaba gerando toda uma questão de incerteza sobre os preços de energia e, consequentemente, da própria inflação aí nos próximos meses, né, então, é uma notícia que se mostrou positiva, especificamente para o mês de junho de 2026, mas do ponto de vista prospectivo, né, com relação ao futuro, existe aí essa dúvida, né, que pode, inclusive, fazer com que nós tenhamos aí uma retomada de uma trajetória de aceleração da inflação que poderia gerar, inclusive, né, uma política monetária um pouco mais dura aí por parte do Federal Reserve, do Banco Central americano. Também foi divulgado, pessoal, um outro dado, um outro indicador, que é o PPI, né, que é o Índice de Preços aos Produtores, que reflete, então, os custos percebidos pelos empresários nos estágios iniciais das cadeias econômicas. E por que o mercado acompanha isso tão de perto? Porque essa dinâmica, ela tende a se refletir, ainda que de maneira imperfeita, ainda que de maneira defasada, para os consumidores, para as famílias. Então, o índice cheio do PPI, também por mês de junho de 2026, caiu 0,28%, o mercado esperava uma queda de 0,1%, lembrando que na leitura anterior houve uma revisão significativa do crescimento para baixo também, então não foi só o resultado do mês de junho que surpreendeu positivamente, também houve uma revisão significativa do dado anterior, que em vez de 1,06%, agora sofreu uma alta de 0,62%. Então, algo bem significativo, bem expressivo aqui também. E no acumulado dos últimos 12 meses, passou de 6% para 5,5%. Tá? Então, novamente, aí o que determinou esse movimento do índice cheio foi a forte queda da energia liderada aí pela gasolina. O núcleo, né, acabou subindo 0,13%, também abaixo do consenso do mercado, dos prognósticos dos analistas, que esperavam aí 0,3%. Então, especificamente sobre o núcleo, a parte de bens e de serviços desaceleraram, então isso indica talvez aí um alívio mais amplo nas pressões de custos para os produtores, e quando a gente olha a cadeia produtiva como um todo, a reversão, né, essa melhora aconteceu de maneira mais acentuada nos estágios iniciais, né, que a gente chama de upstream, né, particularmente ali nas commodities energéticas, que naturalmente são mais sensíveis a esses movimentos geopolíticos. Quando a gente olha para os produtores mais próximos da demanda final, pessoal, aí o repasse ele foi mais contido, ele foi mais parcial. Então, o que acontece é uma transmissão, né, desse efeito benigno ainda gradual, ainda relativamente lenta dessa redução aí dos custos com os insumos, tá? Então, essa leitura, pessoal,
ela sugere, então, que o choque observado nos meses anteriores, né, com relação ao preço da energia, ele acabou perdendo força em junho por conta dessa questão do memorando de entendimento, né, da assinatura desse instrumento entre Estados Unidos e o Irã, mas, né, essa retomada das sanções é algo que naturalmente preocupa e que traz aí diversas incertezas com relação, então, ao futuro. E aí, algo relevante também de ser comentado, pessoal, é que alguns membros, alguns diretores do Fed acabaram se posicionando a respeito dessas leituras de inflação e eles trouxeram aí, talvez, uma visão um pouco mais hawkish, né, com relação, então, à possível interpretação benigna a respeito desses números, né, eles acabaram contendo um pouco a empolgação com relação a esses dados, dizendo que são necessários novos dados, novas evidências, né, de que realmente nós temos constituída uma trajetória de desinflação, a convergência da inflação para a sua meta de 2%. Tá? Então, precisamos de evidências adicionais, né, segundo eles, para que isso efetivamente caracterize um quadro talvez mais positivo, mais benigno com relação, então, à inflação. Então, mas quando a gente olha, né, talvez de um ponto de vista um pouco mais amplo, considerando também os indicadores de atividade econômica, principalmente o mercado de trabalho, nós temos essa combinação, ou seja, uma inflação mais benigna que aconteceu no mês de junho e também o mercado de trabalho que deu sinais de algum arrefecimento também, sobretudo quando nós analisamos o payroll, né, também no mês de junho de 2026, que foi divulgado há algumas semanas. Isso aumenta, então, a probabilidade de que o Fed eles venha se posicionar dentro daquele conceito, né, que muito se comenta, de wait and see, né, de esperar para ver o que vai acontecer. Então, de não realizar nenhum tipo de movimento com relação, então, à política monetária, deixar as taxas de juros estáveis, ganhar tempo para ver como é que a economia reage a esse novo aumento, então, do preço do barril de petróleo, para efetivamente, então, quem sabe, propor alguma mudança, alguma alteração, então, na reunião do mês de setembro, né, e não no mês de agosto. Pessoal, deixa eu projetar aqui a minha tela para que vocês possam entender aqui essa situação relativa às apostas, né, por parte do mercado. Perdão, pessoal, não, eu estava na cabeça com a reunião aqui que aconteceria no mês de agosto, mas ela vai acontecer na semana que vem, tá? Então, ao final de julho já, na semana que vem, que nós vamos ter a decisão envolvendo a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então, houve aí alguma mudança, né? Não em relação à semana passada, mas, sobretudo, em relação ao mês atrás, de uma consolidação das apostas em termos da manutenção, né? Então, com base aí nas negociações dos investidores, por parte do mercado, nós temos aí hoje, né, uma probabilidade de 85,6% de manutenção da taxa básica de juros na reunião da semana que vem. E aí, para setembro, a figura já muda, né? Então, por mais que essa probabilidade ela tenha diminuído um pouco de aumento de juros, mas ela segue ainda de maneira majoritária, né? Então, um aumento de juros, né, 55,4%, e aqui já é um cenário um pouco mais rock, né, com 2 aumentos de juros, né? Então, nessa reunião e também na reunião na próxima oportunidade, né, ser realizada aí no mês de setembro. E 36,2% a probabilidade de manutenção, ok? Então, só para colocar todo mundo aqui na mesma página. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E um outro dado também que foi divulgado com relação aos Estados Unidos, pessoal, foram as vendas do varejo também para o mês de junho de 2026. Então, o que nós tivemos aqui, pessoal, foi uma alta nominal de 0,2% contra maio. Esses dados são corrigidos pela sazonalidade e o mercado esperava algo em torno de 0,3%. Tá? Então, houve sim uma desaceleração em relação à leitura anterior, onde o varejo americano tinha crescido 1%, mas aqui tem um aspecto que chama a atenção, pessoal, porque
em termos reais, as vendas do varejo subiram bem mais do que em termos nominais, tá? Então, em termos reais, houve aí uma elevação de 1,07%. E o que ajuda a explicar, né, essa diferença entre o conceito nominal e o conceito real, né, o conceito real crescendo bem mais do que o nominal, isso aconteceu por conta da deflação que nós observamos nos preços dos bens básicos, né? Então, em termos reais, isso acaba aumentando de maneira mais forte aí o resultado. E aí, quando nós analisamos o chamado grupo de controle, ou seja, excluir alguns dos segmentos investigados, e esse grupo de controle ele tem uma aderência mais significativa com o PIB do consumo das famílias, também houve um crescimento, né, de 0,55% em termos nominais e de aproximadamente 0,7%, 0,8% em termos reais. Então, mais um dado, né, que corrobora um quadro de resiliência do consumo das famílias dos Estados Unidos no mês de junho de 2026. E aí, quando nós analisamos os principais setores, pessoal, tivemos aí como destaques veículos, produtos eletrônicos, materiais de construção e também as vendas por e-commerce. Ao mesmo tempo, né, tivemos queda dos preços dos combustíveis, então isso acabou reduzindo aí o valor nominal das vendas nos postos de combustíveis, mas em termos reais, as vendas de combustíveis seguiram crescendo. Por outro lado, o que nós notamos foi alguma acomodação, alguma moderação nas categorias de gastos recorrentes, né, como alimentos, como vestuário, como saúde e cuidados pessoais, serviços de alimentação, vinham numa atuada muito forte, muito significativa, e agora no mês de junho isso registrou uma certa moderação. Então, temos evidências, pessoal, de que o consumo das famílias segue ainda crescendo de maneira bastante resiliente, né? Ainda que num ritmo relativamente mais moderado, tá? Mas o que nós temos notado, de certa forma, e isso ficou bastante claro com base nessa última leitura, é que, de alguma forma, as famílias americanas têm aproveitado aí para usufruir de uma possibilidade de antecipação de compras de maior valor. Por quê? Porque os preços estão caindo com relação, então, a esses tipos de bens, né? Então, o que nós temos notado é uma certa mudança na cesta de consumo, né? Então, o consumo ele se mantém ainda resiliente, mas o que tem acontecido dentro da cesta é uma relativa alteração na composição desse consumo, né? Então, uma priorização de bens de maior valor em detrimento de compras recorrentes, né? Compras de alguns serviços, principalmente da parte de alimentação. Então, é isso que nós temos notado, né? Então, uma certa preferência para determinado grupo em detrimento de outro, ok? E aí, com relação, então, à China, pessoal, vários indicadores de atividade econômica acabaram sendo divulgados. Então, eles se referem ao mês também de junho de 2026, e aqui, sobretudo, nós temos os comparativos em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, é uma economia que vem mantendo a história recente, vamos dizendo assim, com relação ao tipo de crescimento que nós temos notado com relação à China. Então, os principais setores que lideram esse processo dizem respeito ao segmento exportador e também à produção industrial que acabou subindo 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado, acelerou em relação à leitura anterior, 4,5%, e foi o ritmo mais forte dos últimos 3 meses. E o que ajuda a explicar, então, esse desempenho da manufatura? Segue dentro da mesma toada, né? Então, produtos de alta tecnologia, veículos elétricos, então, esse tem sido a principal fonte de crescimento, a mola propulsora, então, dessa expansão da manufatura chinesa. Os investimentos, pessoal, eles seguiram fracos, né? Então, tivemos aí no acumulado do primeiro semestre uma queda de 5,7%, e setor imobiliário, né, segue como grande ponto de fraqueza da economia chinesa, né, caiu 18% o investimento no setor imobiliário, e também infraestrutura, esse também é um aspecto que tem um peso significativo dentro da economia chinesa e que segue também numa toada de retração, né, queda de 2,4%.
tanto o investimento privado quanto o investimento estatal caíram. O investimento privado caiu mais, né, 8,5%, enquanto que o setor estatal caiu 2,3%. Dentro do ramo imobiliário, tanto as vendas quanto os preços seguiram em queda, e a demanda doméstica, né, segue também como um ponto de atenção com relação à China. Muito embora, né, e aqui a gente tem um indicador de vendas do varejo como um termômetro, então, da demanda doméstica, houve alguma melhora nessa leitura de junho, né, um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado, veio um pouquinho acima da expectativa, né, o mercado esperava praticamente uma estabilidade, mas é um ritmo muito contido, muito moderado, né, então isso segue representando aí um ponto de atenção. E aí também foi divulgado o PIB da China do segundo trimestre de 2026, uma alta de 4,3% que nós tivemos, né? Essa leitura acabou vindo abaixo da expectativa, né? Que era uma alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado, e também que representa uma desaceleração em relação aos 5% que nós tivemos de crescimento no primeiro trimestre de 2026. E esse aqui é um aspecto que chama atenção, pessoal, porque esses 4,3% que acabaram de ser divulgados foi o menor ritmo desde o quarto trimestre de 2022. Tá? Então, basicamente, nós não tínhamos, né, um resultado tão fraco em 3 anos, praticamente, né? Então, lembrando que a época, lá no quarto trimestre de 2022, a economia chinesa ainda sofria com aquelas restrições severas que eram impostas ainda para tentar controlar a Covid-19 no país. E no primeiro semestre, pessoal, então, comparando aí o desempenho de janeiro a junho de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, nós temos uma alta de 4,7%. Lembrando, né, que o governo chinês estabeleceu aí como meta um crescimento entre 4,5% e 5%. Então, ainda se encontra, né, bem, praticamente no meio, né, dessa faixa aí que foi estabelecida como alvo, como objetivo aí com relação, então, ao PIB chinês. O governo também, pessoal, acabou sinalizando priorizar a execução de projetos que já estavam contemplados, já estavam previstos no orçamento. Então, a tendência de que não tenhamos novamente, até com base nessa sinalização do governo, estímulos de grande porte. Então, no meu entendimento, sobretudo enquanto houver aí uma sustentação do crescimento com base em exportações, com base na produção industrial de alta tecnologia, isso diminui a chance, diminui a probabilidade de que estímulos mais amplos possam ser adotados, né? Então, talvez a gente precisaria verificar uma moderação mais forte nesses segmentos que vem puxando, que vem alavancando ainda a economia chinesa, para que efetivamente, então, o governo possa anunciar novas medidas de estímulo nesse sentido, ok? Pessoal, sobre cenário internacional, são essas as considerações. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês desejam algum esclarecimento, eu fico aí à disposição de vocês. Tudo ok, Oscar. Bom, legal, pessoal. Qualquer situação depois, se vocês desejarem retomar, mais adiante eu fico à disposição. Bom, sobre Brasil, pessoal, também vários indicadores foram divulgados aí ao longo da semana passada. Começar aqui com o desempenho dos serviços, e aqui, diferentemente do que nós tivemos nesses termômetros, né, divulgados ali no cenário internacional, quase todos por mês de junho, aqui são termômetros relativos ao mês de maio de 2026, tá? Então, começando com os serviços, tivemos aí um recuo no volume, né, de 0,4%. Toda vez que eu falo volume, pessoal, é o faturamento já deflacionado, já corrigido pela inflação, ok? Então, o volume caiu 0,4% contra abril, né, lembrando que esses dados são com ajuste sazonal, e veio pior do que o mercado esperava, porque a expectativa era de estabilidade, né, então de variação nula. Então, nessa leitura, nós revertemos uma parte dos ganhos da leitura anterior, onde nós tivemos aí uma alta de 1,1%. Tá? A média móvel trimestral, né, nessa métrica, então, saiu de um leve crescimento de 0,1% para uma leve queda de menos 0,1%. Então, sinalizando aí que os serviços, eles perderam tração aí nessa última leitura. Tá?
E aí, do ponto de vista setorial, pessoal, a queda acabou sendo concentrada aí principalmente nos segmentos de transportes, né, 1%, principalmente aí por conta de transporte aéreo, onde houve aí uma queda de 5,1%, e basicamente devolvendo aí tudo o que aconteceu na leitura anterior. Tá? Então, o transporte aéreo que havia subido 6%, agora caiu 5,1%. Então, praticamente ficando no 0 a 0 aí, essa variação. Tá? E também da própria parte dos transportes. E dos outros serviços, né, que também caíram 1,9% e que exatamente houve também essa reversão, né, porque na leitura anterior o ganho foi de 1,9%. Então, mais uma vez, né, considerando esses 2 últimos meses, o setor que ficou estável aí. Por outro lado, pessoal, nós tivemos aí serviços profissionais, administrativos e complementares com uma alta de 1,9%, serviços prestados às famílias 0,2%, principalmente a parte aí de alojamento e alimentação, que é um segmento que é importante, né? Então, bares, restaurantes, também a parte de hospedagem, né? Acabou, então, crescendo 0,4%, e informação e comunicação, que permaneceu estável. Então, de uma maneira geral, pessoal, como é que nós podemos avaliar, então, esse indicador? Confirma uma desaceleração, mas é uma desaceleração gradual do segmento de serviços, em linha aí com essas taxas de juros que permanecem ainda bastante elevadas, a inadimplência das famílias pressionada, demanda interna um pouco mais fraca, que nós temos observado, então, é consistente aí com esse cenário desses fundamentos macroeconômicos. E aí, com relação ao comércio, pessoal, o varejo restrito, no mês de maio de 2026, acabou subindo 0,1% contra abril, também é o volume de vendas, né, o faturamento deflacionado, e também acabou ficando abaixo do esperado, né, o mercado esperava uma alta de 0,7%, veio 0,1%, então uma distância até expressiva e considerável entre expectativa e realidade. E é a segunda frustração que nós tivemos de maneira consecutiva, né? Então, no mês de abril também houve uma frustração, né? O dado também acabou vindo abaixo do esperado. E a média móvel trimestral, né? O desempenho desses 3 últimos meses, para a gente ter uma noção de tendência de curto prazo, saiu de estabilidade para menos 0,24%. Então, uma economia, né? Que tanto para os serviços quanto para o varejo aponta um pouquinho mais para baixo, né? Mas não é uma parada abrupta, não é uma desaceleração mais forte, é uma economia que vem perdendo força, vem perdendo tração, mas de uma maneira gradual, ok? Do ponto de vista setorial, nós tivemos, dentro do varejo restrito, né, 5 das 8 grandes categorias que registraram alta, e aqui chamou atenção principalmente a parte de livros, jornais, revistas e papelaria, 15,2% de crescimento, e também tecidos, vestuário e calçados, 3,1%. E aqui, talvez a explicação, né, uma possível hipótese que ajude a explicar esses números, é alguma antecipação relativa aí a gastos com a Copa do Mundo, tá? Então, tem a parte ali do álbum de figurinhas, né, tudo mais, e até a compra de artigos de vestuário relativos, então, à Copa do Mundo, né, camisas e outros artigos, né, relativos aí à parte esportiva. Então, isso provavelmente contribuiu para a expansão desses números e não deve se sustentar com relação aos próximos meses, tá? Então, é algo que provavelmente tende a ser revertido se essa hipótese, de fato, estiver correta. Móveis e eletrodomésticos subiram 2,7%, então reverteram 5 contrações consecutivas, né? Talvez até poderia alguma coisa de venda de televisores, né, para a Copa do Mundo, mas talvez, né, analisando essa dinâmica recente, foram 5 quedas consecutivas, então acho que a base de comparação muito fraca, muito deprimida, e isso acabou ajudando, então, a alavancar esse crescimento. Me parece fazer mais sentido, então, essa explicação nesse caso específico. Fármacos e farmacêuticos, 1,4% de crescimento, e combustíveis e lubrificantes, 1,1%. Mas o que acabou gerando esse resultado praticamente de estabilidade aí do varejo restrito foi o desempenho de supermercados, né? 1,5% de queda. E por que os analistas acompanham isso tão de perto? Porque supermercados apresentam um peso muito relevante na composição do indicador. Então, dentro do varejo restrito,
cerca de 50% do indicador diz respeito, então, a hiper e supermercados, né? Então, houve aí um resultado negativo aí do ponto de vista desse segmento. Escritório, informática e comunicação, 1,7% de queda, e outros artigos, que aí tem toda a parte aqui de loja de departamento, brinquedos, óticas, joalherias, acabaram caindo 0,3%. E aí, quando nós vamos para o varejo ampliado, que contempla os 8 segmentos do varejo restrito, mais a parte de materiais de construção, veículos e também atacarejos, né? Nesse caso específico, nós tivemos uma queda de 0,2%, e o mercado esperava uma alta de 0,8%. Né? Então, realmente, chama a atenção de novo esse distanciamento entre expectativa e realidade. A média móvel trimestral saiu de 0,1% de crescimento para uma queda de 0,3%. Veículos, motos, partes e peças subiram 1,8% e materiais de construção 2,1%. Né? Então, o IBGE ainda não divulga, né, o dado do atacarejo com ajuste sazonal, porque é uma série mais curta, então provavelmente, né, o que nós tivemos aí foi um desempenho mais negativo, assim como hiper supermercados também da parte de atacarejo. Tá? Então, esses dados, pessoal, das vendas do varejo corroboram, né, com um quadro de um segmento que deve crescer menos na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026. Claro que nós temos ainda vetores positivos para o consumo, principalmente o mercado de trabalho, principalmente esses incentivos à demanda por parte do governo federal, mas é algo que tende a estagnar aí ao longo do segundo semestre de 2026, assim como no caso dos serviços, né, uma conjuntura que se mostra ainda bastante desafiadora. E aí, do ponto de vista do índice do Banco Central de Atividade Econômica, né, que é um índice que considera diversos indicadores setoriais, então aqui a gente olha para a economia como um todo. Nesse caso específico, pessoal, nós até tivemos uma surpresa positiva, tá? Então, o IBC ele subiu 0,1% em maio contra abril, o mercado esperava uma leve queda de 0,2%, tá? Então, diferentemente aí do comércio dos serviços, aqui nós tivemos uma surpresa positiva, tá? O indicador acabou renovando o nível mais alto da série histórica, mas o sentimento, né, a tendência de curto prazo, ela também acabou moderando, assim como no caso do comércio dos serviços, né? Então, a média móvel trimestral saiu de uma alta de 0,3% para uma alta de 0,1%. Então, a economia, né, como um todo, ela também acaba emitindo esse sinal, né, de perda de fôlego com base nessa leitura do IBC. E, de uma maneira geral, nós tivemos várias revisões dos dados anteriores, mas elas aconteceram predominantemente para baixo. Então, janeiro, fevereiro e abril foi uma revisão negativa, e em março, levemente para cima. Então, esses novos números, né, eles também acabaram sinalizando para uma relativa perda de fôlego nesses últimos meses. Do ponto de vista setorial, pessoal, a indústria passou de uma alta de 0,4% para uma alta de 0,3%, e os serviços saíram de uma alta de 0,1% para uma estabilidade, né, para uma variação nula. Então, a indústria, são 7 resultados consecutivos sem cair, né, então atingiu aí o seu maior nível desde março de 2025, e os serviços, eles retornaram aí para um patamar próximo ao recorde da série histórica, né, que aconteceu aí em fevereiro de 2026, inclusive, né, então, já há algum tempo, né, do ponto de vista mais estrutural, os serviços, eles vêm performando acima aí da indústria brasileira. E a agropecuária, né, que acabou, por sua vez, né, tendo aí uma alta de 0,1%. Então, esses dados, pessoal, essas leituras, elas são consistentes, talvez, com uma perspectiva de relativa moderação da expectativa para o crescimento do PIB no segundo trimestre aqui da economia brasileira, né? Então, em vez de uma alta aí de 0,5%, agora me parece mais razoável imaginar que será uma alta de 0,4%, né? Então, isso tende a ocorrer, né? Claro que ainda teremos algumas outras informações, né, que tendem a ser divulgadas ainda com um relativo atraso, mas agora, basicamente,
nós fechamos boa parte, né, da rodada dos principais indicadores divulgados aí para o mês de maio. Ainda teremos todos os dados relativos aí ao mês de junho. Então, por hora, a expectativa é essa. Então, houve uma relativa diminuição dessa perspectiva, né, não muito intensa, não muito significativa, e para o ano como um todo, né, para 2026, a expectativa ela não se alterou muito, né, então ela segue ali na casa, basicamente, na minha visão, de 2,1%, né, então, um pouquinho menos do que nós registramos no ano passado, foi uma alta de 2,3%. E aí, para finalizar essa parte de Brasil, pessoal, nós tivemos aí a confirmação, né, da tarifa adicional de 25% estabelecida pelos Estados Unidos sobre parte das nossas exportações, tá? Então, segundo cálculos aí do próprio governo, nós temos aí 18% da pauta brasileira voltada para os Estados Unidos sendo atingida, tá? 57% está isenta e outros 24% são impactadas aí das mercadorias, né, acabam sendo impactadas por outro regime tarifário, que é ligado aí a uma investigação sobre as vendas de aço e alumínio para o país, tá? Então, essa é a divisão, né? 18% que acabou, então, sendo afetado por conta desse novo tarifaço, 57% isento e 24% impactado aí por outro regime tarifário. Bom, quais são os principais impactos negativos, pessoal? Eu entendo que isso é relevante, né, para a atuação da RJI, para que nós estejamos atentos com relação, então, a essa situação. Os principais impactos negativos, do ponto de vista setorial, envolvem etanol, máquinas agrícolas, vestuário, máquinas elétricas, calçados, ferramentas de jardinagem, equipamentos de mineração, papel, aço, açúcar orgânico, diversos produtos agrícolas e manufaturados em geral, né? Então, em termos de grandes categorias, esses tendem a ser os segmentos mais impactados aí por esse novo tarifaço. Mas vários outros que acabaram ficando de fora, né? Que, sobretudo, são essenciais aí do ponto de vista da relação entre Estados Unidos e Brasil e que, caso fossem sobretaxados, poderiam, inclusive, ajudar a fomentar a inflação dos Estados Unidos, que é algo que o governo americano também não deseja, né? Então, o que ficou de fora, pessoal? Café, carne bovina, laranja e suco de laranja, pescados, castanhas, algumas frutas tropicais, como manga, mamão e goiaba, preparações de açaí, pimenta do reino, mel orgânico, petróleo, gás natural, minérios estratégicos, né? Então, minério de ferro, minério de manganês, minério de estanho e também titânio, ferroligas e metais, fármacos e insumos farmacêuticos, aeronaves, né? Então, com a questão da Embraer aí, e certos produtos de madeira, tá? Então, essa é a configuração aqui que nós temos com relação aos principais setores impactados e não impactados, né? Com essa mudança do ponto de vista tarifário que aconteceu recentemente. E houve aí o governo brasileiro, né, tem estudado a possibilidade de responder a isso por meio da chamada lei de reciprocidade, né? Então, estabelecer também uma alíquota para a entrada de produtos americanos no Brasil. Então, está avaliando a possibilidade de responder a isso utilizando, então, a chamada lei da reciprocidade e também de atuar para fornecer alguma medida de apoio, né, de estímulo, sobretudo para esses setores que tendem a ser mais impactados aí com essa sobretaxa. Também do ponto de vista fiscal, pessoal, nós tivemos aí a aprovação da PEC dos agentes comunitários de saúde, né? Então, a imprensa vinha tratando isso como uma das pautas bomba, né? Em tramitação no Congresso, isso acabou sendo aprovado, e a estimativa aí de que para os próximos 10 anos tenhamos aí um impacto de 27 a 30 bilhões de reais, né, sobre as contas públicas, né? E nós temos aí algumas outras iniciativas, né, de renegociação de dívidas rurais, programas de apoio que seguem avançando, né? E isso também aí precisa ser acompanhado com atenção, até para que a gente possa entender aí como essa questão fiscal pode bater sobre estabelecimento de juros, sobre estabelecimento de Selic aí com relação ao futuro. Bom, pessoal, sobre o Brasil, são essas as considerações, eu fico aí à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, ok?
Tudo certo, pessoal? Posso seguir adiante? Tudo certo. Bom, maravilha. Então, para finalizar, pessoal, nós temos aí, então, a agenda de indicadores da semana, uma agenda relativamente mais fraca, então, essa semana, hoje começando com a balança comercial do Japão. Amanhã nós temos dados de inflação no Reino Unido, então, tanto a inflação ao consumidor quanto a inflação ao produtor. Na quinta, nós temos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e as prévias dos PMIs para diferentes países. Aqui o Brasil acaba ficando de fora da prévia dos PMIs, mas tem, por exemplo, zona do euro, tem Estados Unidos, Japão e várias outras nações. E na quinta, que talvez seja o grande destaque na semana, seja a decisão do Banco Central Europeu a respeito aí da taxa básica de juros. Tá? Então, algo que certamente nós vamos reverberar aí na próxima semana. Tá? E na sexta, vendas de casas novas nos Estados Unidos e também as vendas do varejo na zona do euro, ok? Então, repassando rapidamente, hoje, balança comercial do Japão, amanhã, dados de inflação no Reino Unido, na quinta, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, prévias dos PMIs de diferentes países, né, já relativo ao mês de julho, né, e a decisão do BCE, do Banco Central Europeu, sobre os juros do bloco. E na sexta, vendas de casas novas nos Estados Unidos e também vendas do varejo na zona do euro. Ok, pessoal? E com isso eu encerro. Não sei também se vocês desejam que eu faça alguma análise um pouco mais específica sobre algum ponto para a call da semana que vem. Se esse for o interesse de vocês, por favor, me sinalize, eu também fico à disposição de todos. Então, com isso, eu dou por encerrada, então, a call dessa semana, ok? Ok, obrigado. Obrigado aí. Gente, obrigado aí, boa semana a todos, bom trabalho e fico aí à disposição, tá? Obrigado, um abraço. Um abraço, gente, tchau, tchau.